Foi aí que esses cypherpunks se juntaram e tentaram criar algo que você não era influenciado por terceiros, por exemplo, com um dono da impressora que poderia literalmente desvalorizar esse seu dinheiro. Eles queriam criar algo que fosse valorizando a longo prazo, assim como o ouro. Mas o ouro ele tem um problema de logística muito grande. Você carregar ouro é difícil, você fazer pagamentos com ouro é muito mais complicado, você transportar de um país para outro, quando você começa a ter uma grande escala de ouro, fica impossível você movimentar com uma certa facilidade e você tem um custo muito alto para você garantir que aquele ouro seja guardado com uma certa facilidade e segurança. Então eles entraram nesses fóruns de internet, né? Eles começavam a discutir através de fóruns da internet. É como se fosse aqueles bate-papo wall onde você discute ideias, comenta coisas, enfim. Eles começaram a discutir a possibilidade de criar uma moeda digital que de fato desse para você utilizar no dia a dia e, mais importante de tudo, que você não conseguisse copiar e colar assim como era possível na DigiCash lá na década de 90. Então, esse fórum você poderia botar o seu nome lá, a sua foto lá, ou você poderia ser uma pessoa totalmente anônima que ninguém soubesse quem você era. Foi aí então que Satoshi Nakamoto, uma pessoa totalmente anônima, ou seja, não sabem se Satoshi Nakamoto é um grupo de pessoas, não sabem se é um grupo de hackers, não sabem, nem fazem ideia de quem é Satoshi Nakamoto, publicou nesse fórum um negócio chamado de white paper. E nesse white paper é como se fosse um PowerPoint de uma empresa. Imagina alguém querendo te fazer uma apresentação de uma empresa. Eles botam lá todas as qualidades da empresa, botam tudo que a empresa vai fazer e te apresentam aquilo. Ele disponibilizou esse white paper e falou, olha só gente, eu acho que cheguei a uma conclusão de criar algo que funciona 100% na internet e que pode ter de fato um valor a longo prazo, porque eu utilizei no white paper as mesmas características do que o ouro. E como funcionam essas mesmas características do que o ouro? A gente vai ver daqui a pouco. E ele disponibilizou esse white paper na internet, as outras pessoas leram de fato o que ele tinha escrito lá, e ele chega à conclusão de falando, caramba, muito bom, gostei muito da sua ideia, Satoshi, a gente vai começar a rodar isso e aí que vocês vão começar a entender de fato como o Bitcoin começou e como ele começou a gerar valor. E uma grande pergunta inicial foi, como que as pessoas vão começar a enxergar valor nesse item que você está publicando aqui? Imagina que essa moeda comece a rodar hoje. Como as pessoas vão enxergar valor? Como as pessoas vão querer botar as suas máquinas para fazer as transações dessas moedas, que é a mineração que a gente vai ver agora? E como as pessoas vão enxergar de fato o valor naquilo? Quanto vai valer isso? E ele publicou lá no próprio fórum, falou, olha só, a gente tem $1 quadrilhão de dólares de economia total no mundo. Se a gente receber pelo menos 5% de todo esse valor que existe de dinheiro no mundo, um Bitcoin poderia valer mais de $1 milhão. E hoje, isso aqui foi em 2008, e hoje ele não vale absolutamente nada, vale zero. Então, é um risco que as pessoas vão querer tomar, elas vão querer botar pouco dinheiro com a possibilidade de um Bitcoin valer cerca de $1 milhão, $2 milhões, $3 milhões. Hoje a gente já tem muito mais dinheiro do que isso foi discutido em 2008 e a quantidade de dinheiro no mundo foi sempre subindo. Então ele falou, é um risco que as pessoas vão querer tomar sim, as pessoas vão arriscar botar $10, gastar $100, gastar $1.000 para ter a possibilidade de fazer alguns milhões de dólares. Então as pessoas de fato viram um valor naquilo e falaram, beleza, tá, e como funciona esse negócio de Bitcoin? Como é que a gente vai botar isso para rodar? Bom, o Bitcoin funciona da seguinte maneira. Ele tem a dificuldade. O que é a dificuldade? Você tem que minerar Bitcoin. Ele funciona através de cadeias de bloco. E a grande sacada por trás do Bitcoin é um negócio chamado de blockchain. Blockchain nada mais é do que a cadeia de blocos. E isso é o que teve a grande diferença da criptomoeda DigiCash, que você poderia copiar e colar, para o Bitcoin. Cadeia de blocos significa que as transações são movidas em blocos. Então, a cada 10 minutos sai um bloco de transação do Bitcoin. Então você tem lá a cadeia de blocos, é como se fosse um trem, e a cada 10 minutos você tem uma transação dessa. E aí aqui dentro vão ocorrer todas as transações. Tá, e como funciona a transferência de Bitcoin? Como funciona, de fato, eu enviar Bitcoin para uma outra pessoa e o que o Bitcoin revolucionou? Bom, aqui, digamos que isso aqui é você.
e você quer enviar um dinheiro para alguma outra pessoa, seja um filho, uma filha, um parente, você quer fazer uma transação. Hoje, para você fazer essa transação, você precisa de um banco. Você precisa entrar no seu banco, botar a conta dessa outra pessoa e, de fato, fazer a transação para essa outra pessoa. Então, você manda um sinal para o banco de que você quer fazer a transferência e o banco vai lá e envia essa transação para a terceira pessoa. Através do Bitcoin, o Satoshi ele queria acabar com a figura do banco porque ele acredita que banco não é confiável. Banco alavanca o seu capital, banco pode quebrar, banco pode quebrar e o seu dinheiro ir junto para baixo, então ele queria pular essa etapa do banco, ele queria que o dinheiro fosse de fato enviado de uma pessoa para outra e que essas duas pessoas entrassem em um acordo do valor daquela moeda. Então ele criou o Bitcoin ele apaga a figura do banco e você envia dinheiro de uma pessoa direto para outra sem ter uma instituição financeira no meio. E sabe qual é o mais legal? O Bitcoin funciona 100% pela internet. Então, em questões de minutos, uma transação pode durar de 3 a 10 minutos, dependendo da transação. Bota lá 5 minutos uma transação e essa pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo. Essa aqui pode estar no Brasil e essa aqui pode estar no Japão. E aí a transação vai durar o mesmo tempo, sendo qualquer lugar do mundo. Então você acaba tirando as fronteiras. O Bitcoin ele acaba virando uma moeda global, que você pode utilizar em qualquer país do mundo, e você pode enviar de um país para o outro com uma certa facilidade. É muito ágil você enviar Bitcoin. E como funciona? Tá, você tem que ter a sua carteira. Se você não tem um banco, você tem uma carteira. E as carteiras de Bitcoin são códigos numéricos, né? Elas não estão atreladas ao nome da pessoa. Aqui, por exemplo, temos o João e a carteira não está atrelada ao nome do João. A carteira é algo como assim, 7x, W, L, 45, enfim. É uma sequência numérica de quase 20 números e palavras e você tem essa aqui como a sua carteira de criptomoedas. E essa carteira não está ligada ao seu nome. Essa carteira, quem é o dono dessa carteira é quem tem a senha. Então, se você tiver a senha dessa carteira, você é o dono dela. E aqui a mesma coisa, aqui é uma outra pessoa, você tem aqui, por exemplo, a carteira dessa pessoa, que é 9W745, enfim, estou criando qualquer número aqui, e aí aqui essa pessoa tem a senha dessa carteira. Então, as criptomoedas são transferidas de uma carteira para outra, e a gente vai ver ao longo dessas aulas também como funcionam essas carteiras, quais tipos de carteiras existem e como faz para você conseguir configurar uma corretamente. Então vamos lá, eu tenho a minha carteira é um número numérico e eu quero enviar para uma outra pessoa. Essa pessoa aqui, ela fala o seguinte: Diego, olha só, você tem que me mandar $100, então vou te mandar a minha carteira aqui. Minha carteira é essa, copia e cola, eu boto lá, tô te enviando 0.002 Bitcoin. Bota a sua carteira e pronto, 5 minutos a transação ocorreu, não preciso de um banco no meio. Essa foi a grande sacada do Satoshi, ele tirou o banco da jogada e, melhor de tudo, eu posso guardar o meu Bitcoin na minha carteira. Eu não preciso botar o meu dinheiro no banco, eu não preciso botar o meu dinheiro no colchão. Esse meu dinheiro fica guardado dentro da minha carteira e é tudo online. Você não tem o Bitcoin fisicamente, é 100% online das transações. E aí, como é que funciona a estrutura? Vamos voltar na estrutura por trás do Bitcoin. Como de fato eu consigo fazer com que esse Bitcoin seja transacionado? Imagina, aqui a pessoa A, a carteira A, enviou para a pessoa B um Bitcoin. E aí você tem aqui no primeiro bloco de transação, né? A cada 10 minutos sai um bloco. Ó, passou 10 minutos, foi um bloco. Passou 10 minutos, foi um bloco. Aqui saiu assim, A foi para B, um Bitcoin. A pessoa Z enviou para a pessoa X, 2 Bitcoins. A pessoa Y enviou para a pessoa W 3 Bitcoins. E aí foi tudo registrado no bloco, a cada 10 minutos, bom, isso foi para a rede. Ninguém consegue voltar aqui atrás e alterar alguma transação que já foi feita. A cada 10 minutos, um bloco é estampado online e você não consegue alterar essa informação. Essa é a tecnologia do blockchain. Blockchain está sendo usado em várias empresas estão querendo utilizar blockchain e vários cartórios hoje já estão utilizando de fato o blockchain, porque uma vez que ele vai para a rede do blockchain, você não consegue mais alterar essa transação. Tá, mas como funciona? Eu estou enviando um Bitcoin para uma outra pessoa, como que isso funciona? Quem que faz essas transações?
Bom, quando você envia uma criptomoeda para uma outra pessoa, você vai pagar uma taxa de transação. Você vai pagar lá uma taxa de $2, por exemplo. E a taxa é independente do valor. Se eu enviar $100 mil ou $1 milhão, eu pago a mesma taxa. E eu pago essa taxa para quem? No Bitcoin existe uma coisa chamada de mineração, os mineradores. Os mineradores são responsáveis por todas as transações que acontecem de criptomoedas pelo mundo. Ok, e quem são esses mineradores? Mineradores são qualquer pessoa. Eu posso ser um minerador, você pode ser um minerador, qualquer pessoa no mundo pode ser um minerador. E o que basta para eu ser minerador? Eu tenho um computador em casa e aí eu ligo esse meu computador na rede do Bitcoin, eu plugo ele na rede do Bitcoin e eu fico gastando energia. Eu gasto energia, isso aqui é um raio, eu gasto energia para autenticar essas transações. Então, por exemplo, eu gasto aqui $1 de energia para autenticar uma transação, porque o computador fica rodando na tomada plugado lá. Hoje já são hipercomputadores, são grandes placas de vídeo super poderosas que ficam de fato quebrando. Aparecem problemas matemáticos complexos e essas placas de vídeo ficam rodando, queimando energia para solucionar esses problemas complexos e, autenticar essas transações. Quem autenticar a transação primeiro leva a recompensa da taxa de transação dessa mineração. Então, na hora de transferir, eu estou pagando para um minerador uma taxa e eles estão lucrando com isso. Ou seja, eles estão aumentando, estão plugando computadores na rede, né? A rede do Bitcoin está rodando. Quanto mais computadores começarem a plugar na rede, melhor fica, né? Mais segurança a gente tem na rede. E esses computadores são responsáveis pelas transações de uma pessoa enviar capital para uma outra. Então, resumindo, vamos lá. Eu estou enviando um Bitcoin para uma outra pessoa. E aí, a partir do momento que eu dou essa transação para a carteira dessa outra pessoa, esse meu 1 Bitcoin, ele vai para a rede dos mineradores. Aqui a gente tem o mundo inteiro, né? E aqui no mundo a gente tem os computadores plugados na rede. Tem vários computadores ao redor do mundo plugados na rede do Bitcoin. E aí eles recebem essa informação que a minha transação quer ser feita, né? Chega para eles. Os mineradores pegam essa transação, autenticam, dão um check. Você precisa no Bitcoin de 8 confirmações para essa transação acontecer. Isso demora alguns minutos. E eles dão um check nessa confirmação e ok, isso foi estampado lá na minha cadeia de blocos. E aí a minha transação fica estampada na internet e ninguém consegue autenticar ela. E aí eu pago a minha taxa aqui, né, por ter feito essa transação, $1, $2, depende. Eu pago essa taxa para os mineradores, eles ganham dinheiro com isso e são recompensados. Então, quanto mais transações ocorrerem no mundo, mais recompensados esses mineradores serão. Só que Satoshi, no white paper que ele criou, ele falou mais uma coisa. Ele falou, olha só, vai sair um bloco a cada 10 minutos. A cada 10 minutos eu terei um bloco novo. Nesse bloco, eu vou recompensar esses mineradores com 50 bitcoins. Então, a cada 10 minutos vai ser recompensado os mineradores do mundo inteiro com 50 bitcoins. Ou seja, uma pequena fração para cada um, para ajudá-los no custo que eles terão. Eles estão tendo um custo grande de energia, né? A energia, eles estão gastando energia no mundo. Hoje no Brasil não compensa você fazer mineração porque o custo de energia no Brasil é mais alto do que a recompensa que você terá nas transações. Então as pessoas buscam países como Canadá, como Rússia, os Estados Unidos já estão subsidiando energia para mineradores irem para lá. Você tinha a China também com grande potencial de energia, mas eles acabaram indo para esses outros países, Finlândia, enfim, as pessoas vão buscar países com energia mais barata e estrutura para você plugar os computadores. Hoje existem grandes fábricas com mais de 40 mil metros quadrados e milhões de máquinas autenticando essas transações, como nas fotos que vocês vão ver agora. E esses mineradores ganham, né? A pessoa A enviou para a pessoa B um Bitcoin, a C para D um Bitcoin, eles ganham recompensa. E não só isso, o Satoshi falou, olha, a cada bloco eu vou dar 50 Bitcoins
eu vou gerar 50 bitcoins para esses mineradores. Então, a cada bloco que saía, eles ganhavam 50 BTCs. A cada bloco que saía, 50 BTC. E isso foi colocando Bitcoin no mundo. Só que o Satoshi, ele pensou no seguinte, ele falou, olha, eu não vou fazer igual é o dinheiro hoje, porque você sai imprimindo dinheiro, se eu ficar botando 50 Bitcoin a cada 10 minutos, eu vou inflar o mundo de Bitcoin e as pessoas não vão ter interesse em querer comprar esse ativo, porque esse ativo vai ter muita moeda no mercado. Esse ativo vai ter muita moeda no mercado. Eu quero que isso seja igual ao ouro. O ouro, você tem cada vez menos ouro disponível para extração, ele vai caindo a quantidade, e aí você faz com que o preço suba. Porque quanto mais pessoas querendo comprar ouro e menos ouro estiver disponível, elas vão acabar influenciando no preço. Então o preço do ouro tende sempre a subir. É uma commodity que vai continuar subindo nos próximos 20 e 30 anos. Então ele quer fazer o Bitcoin exatamente igual. E ele pensou no seguinte, ele falou, caramba, eu vou fazer o seguinte, a cada 4 anos vai rolar uma coisa chamada halving. Halving em inglês. E aí a gente em português aqui a gente apelida para halving. A cada 4 anos vai rolar o halving. E a palavra certa a falar é halving, sei lá. Enfim, a cada 4 anos vai rolar isso. E o que é isso? A cada 4 anos do Bitcoin, eu corto a minha recompensa de 50 pela metade. Então, depois de 4 anos, a gente começa com 50 de recompensa, 4 anos depois vai ser 25 Bitcoins por bloco de recompensa. E aí, 4 anos depois, vai ser 12,25 Bitcoins por bloco de recompensa. 4 anos depois, vai ser 12,5 Bitcoins de recompensa. 4 anos depois será 6,25 Bitcoins por recompensa a cada bloco minerado. Então, você vai tendo uma deflação na quantidade de moedas emitidas no mercado. Então, ao contrário do dinheiro hoje, que o governo imprime cada vez mais moedas, bota cada vez mais moedas no mercado, o Bitcoin, você tem cada vez menos moedas sendo ofertadas no mercado. E aí, se você fizer a conta de um bloco a cada 10 minutos, cada 10 minutos sai um bloco a cada 10 minutos. 4 anos depois, você corta os 50 bitcoins pela metade. 4 anos depois, você corta pela metade. 4 anos depois, você corta pela metade. Você vai chegar a um total de 21 milhões de unidades de bitcoins até o ano de 2144. Então a gente vai ver mineração até o ano de 2144, porque a cada 10 minutos sai um bloco e a gente está vendo cada vez menos Bitcoin sendo minerado. Então a gente tem hoje aproximadamente 6,25 Bitcoins saindo naqueles blocos de 10 minutos das transações. Então, hoje sai 6,25, daqui a pouco eles vão cortar, vai para 3 e pouco, e assim você vai diminuindo a quantidade de bitcoins no mercado. Só que desses 21 milhões, a gente já tem aproximadamente 19 milhões minerados. Então, a fração dos 2 milhões, né, faltam 2, vão ser mineradas até o ano de 2144. Então, os mineradores são recompensados cada vez menos bitcoins, só que o preço do Bitcoin tende, por outro lado, a subir. Por quê? Porque ele é uma moeda escassa, é uma moeda que você tem um limite e depois desse limite você não vai ter mais nenhum Bitcoin que pode ser minerado. E as pessoas estão vindo para o mundo cripto agora. Agora cerca de 1% da população utiliza Bitcoin e 65% utiliza a internet. Então tem um potencial enorme dessas pessoas virem para o mundo do Bitcoin e isso influencia no preço. Ou seja, os mineradores ganham menos Bitcoin, só que, por outro lado, você tem mais transações sendo roladas por bloco, então essas transações pagam mais taxas para os mineradores. Então, quanto mais o ano passa, menos Bitcoin eles vão ser recompensados, mas vai ter muito mais transações rolando dentro desses blocos, porque as pessoas começam a usar ainda mais Bitcoin. E uma coisa muito interessante é que, como é tudo online, cada bloco desse carrega 2 megabytes
de informação. Então, as transações são consideradas por tamanho, e aí você tem 2 megabytes disponível para transações. Isso dá milhares de transações a cada 10 minutos no mundo do Bitcoin. Então, o Bitcoin é extremamente eficiente como uma moeda que você pode enviar ou receber de uma outra pessoa, e você tem toda essa tecnologia por trás. Tá, Diego, mas para eu hackear o Bitcoin, como funciona? No Bitcoin existe um negócio chamado de o ataque de 51%. A única forma de você hackear o Bitcoin é você ter 50% de todo o poder computacional que está plugado na rede do Bitcoin. Esse poder computacional hoje é algo fora do comum, é muito alto, e se você fizer um ataque hacker, né, no Bitcoin, o Bitcoin literalmente perderia o seu valor. Só que você teria que gastar bilhões de dólares, bilhões com B de dólares, e jogar esse dinheiro todo no ralo. Porque a partir do momento que você compra bilhões de dólares em equipamentos para autenticar as transações, e aí você usa ele para mudar alguma coisa, mudar alguma transação que já foi feita, fazer o ataque de 51%, porque você vai ter um maior poder computacional, você vai jogar o seu dinheiro todo no ralo, porque a moeda vai perder o valor, você vai perder dinheiro e você vai queimar literalmente bilhões de dólares. E você queimaria bilhões de dólares por alguns minutos, porque você teria que sustentar isso no próximo bloco também. Então, é basicamente impossível de você conseguir, de fato, hackear o Bitcoin. Você vai falar, mas existem pessoas que já foram hackeadas. A rede do Bitcoin não foi hackeada. Hackeada foram pessoas que botaram senhas fracas, que perderam suas carteiras. É a mesma coisa que eu pegar o meu cartão de crédito e eu esquecer ele em cima da mesa do bar e fazer qualquer outra coisa. Uma pessoa pode pegar o número do meu cartão de crédito e fazer uma compra na internet com uma certa facilidade, porque ele vai ter todos os meus dados ali. Então, a senha de a segurança da rede nunca foi hackeada. E tem uma coisa muito interessante também. Quando o Bitcoin começou lá atrás, em 2008, o Satoshi, alguns outros usuários do fórum, né, queriam postar lá, falar, cara, vamos usar esse método no Wikileaks. O Wikileaks era um site onde eles disponibilizavam informações confidenciais de governos que eles conseguiam pegar, eles botavam elas públicas, e esse site ele precisaria receber recursos de terceiros, de doadores, para conseguir continuar publicando esse tipo de informação. Foi aí que o Satoshi falou o seguinte, não bota no Wikileaks não vamos utilizar nossa moeda lá não, porque lá em 2008, 2009, a moeda do Bitcoin tinha poucos computadores ligados à rede, então pouco poder computacional poderia de fato acabar com o Bitcoin naquela época, porque era uma moeda que estava começando, você nunca tinha feito uma transação de Bitcoin na vida, né? As pessoas literalmente plugavam as suas máquinas no Bitcoin para ser recompensadas. Imagina, naquela época, você gastava 10 dólares de energia, e você recebia basicamente 50 Bitcoin de recompensa. Por quê? Não tinha valor. Nunca tinha acontecido uma transação de Bitcoin. Esse white paper rolou em 2008 e aí as pessoas começavam a plugar os seus computadores na rede. Mas aí a gente volta, mas por que as pessoas gastavam energia em algo, uma moedinha que não valia absolutamente nada? Foi o que eu falei lá atrás. Você tinha uma alta probabilidade de uma grande valorização. Então as pessoas literalmente apostavam naquela época de que, olha, eu acho que o Bitcoin vai ser de fato uma grande moeda que vai ter um alto valor, então eu estou disposto a gastar 10 dólares, 100 dólares, 1.000 dólares, gastando em energia do meu computador para ganhar essas moedas. No início, o Bitcoin era usado só como moeda de Facebook, moeda de jogo, enfim, era algo que não tinha muito valor. Em 2010, aconteceu a primeira transação, onde um usuário naquele mesmo fórum falou, olha só, eu estou disposto a pagar 10.000 Bitcoins para quem me trouxer 2 pizzas, para quem mandar 2 pizzas aqui para casa. Então esse usuário mandou lá 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Essa foi a primeira transação
de Bitcoin da história. Ela veio em 2010, 2 anos depois dos primeiros blocos, né, da galera minerando Bitcoin. E aí é por isso que hoje você vê até notícias como um cara perdeu 100 milhões de libras em Bitcoin porque ele não lembra a senha da carteira. Mas lá em 2008, quando essa pessoa começou de fato a minerar Bitcoin, essa pessoa deve ter gasto aproximadamente 100 dólares para ter essa mesma quantia em Bitcoin, porque esses 10 mil Bitcoins hoje valem mais de 400 milhões de dólares. Então é uma grande valorização, foi a maior valorização da história em qualquer ativo que você conheça, seja ouro, qualquer ação, a maior valorização dos últimos 10 anos, da última década, foi o do Bitcoin. E a maioria das vezes essa pessoa que tinha 100 dólares investidos em mineração lá atrás, em Bitcoin lá atrás, era uma altíssima quantidade de Bitcoin, 10 mil Bitcoins, sei lá, custavam 100 dólares ou menos, essas pizzas custavam 42 dólares. Então você pensa assim, muitas pessoas perderam a senha, mas imagina você comprar hoje 30 dólares de um determinado ativo, você gastar 20 dólares em um determinado ativo. Você nunca vai imaginar que isso vai ter uma valorização para mais de centenas de milhões de dólares. Então, é por isso que você vê muita notícia de pessoas que perderam um HD com milhares de Bitcoin, pessoas que perderam o acesso às suas senhas, porque lá atrás era algo muito barato e era algo que as pessoas não enxergavam ainda o que a gente vê hoje no mundo cripto, de bilionários comprando Bitcoin, de fundos de investimento entrando no Bitcoin. Naquela época era apenas uma aposta, literalmente, das pessoas fazendo em um determinado ativo. Então, por isso que muitas carteiras foram perdidas, e dos 21 milhões de Bitcoins que existem, tem cerca de mais de 1 milhão de Bitcoin perdido por aí. Então, isso ainda gera uma escassez maior e a gente vai aprender a configurar as nossas carteiras, né? Hoje já não é mais assim. Naquela época a gente não tinha carteiras apropriadas para o Bitcoin. Você tinha que plugar de fato na rede, usar a rede do Bitcoin como um método para você guardar, mas hoje já tem empresas, corretoras e tudo mais que já fazem isso para você.